Na Band FM, quem ama não esquece. A rotina, às vezes, faz a gente viver no automático. Faz a gente focar no que não importa. E aí a gente acaba deixando de lado o que realmente é valioso na nossa vida. Eu sempre busquei dar o melhor para minha família. E não vi que assim eu deixei de dar o mais importante: o amor. A minha família nunca foi rica. Longe disso. Nós éramos bem humildes e enfrentamos muitas dificuldades. Nas minhas lembranças, de quando eu era ainda bem pequeno, eu via meu pai desesperado porque iam cortar a luz lá de casa, ou porque ele não tinha dinheiro para comprar carne para o almoço. Essas cenas eram recorrentes. E eu cresci jurando que quando eu tivesse a minha família, eu nunca ia deixar que essas coisas acontecessem. Desde os 11 anos eu trabalho. Mas graças a Deus, diferente de tantos amigos que acabaram largando o estudo pelo meio do caminho, eu consegui estudar e me formar. Depois, com o dinheiro que eu ganhava no trabalho, eu paguei por uma faculdade e consegui ser o primeiro da minha família a ter um diploma de universidade. Foi logo depois disso que eu acabei conhecendo a Daniela. Na época, eu tinha um cargo muito baixo lá no escritório e ela era secretária. Eu acho que desde o primeiro dia que eu vi essa mulher, eu me apaixonei. Você é novo por aqui e já chegou assim, me chamando pra sair? Tem alguma regra que diz que só depois de algum tempo trabalhando aqui que você pode chamar uma pessoa pra comer uma pizza? O que tem de mais comer uma pizza? É que eu achei meio abusado da sua parte, foi isso. Sabe o que é? Olha, eu não costumo ser assim. Ah, tá. Mas alguma coisa me diz que você vale a pena. Tá na cara que você costuma ser assim, né? Tá na cara que diz isso pra todas também. Eu não estava mentindo. Eu não era muito atirado. Mas a Daniela tinha alguma coisa que me encantava demais. Talvez tenha sido o tal amor à primeira vista. Não sei. Apesar dela se fazer de difícil, ela acabou topando sair comigo. E depois desse primeiro encontro, a gente nunca mais se desgrudou. Naquele momento da minha vida, eu ainda não pensava em casar, construir família, nada disso. Apesar de ser uma vontade, era uma coisa que eu achava que ia demorar para acontecer. Mas depois de começar o nosso namoro, depois de começar a namorar com ela, foi crescendo dentro de mim a vontade de ter uma vida pertinho dela, uma vida em comum. A Dani, inclusive, tinha o sonho de ser mãe. Claro que a gente não ia colocar o carro na frente dos bois. Ela era secretária e eu tinha acabado de me formar. A situação financeira nossa não era das melhores. Mas nós começamos aos poucos. Depois de alguns meses de namoro, nós alugamos um apartamento e fomos morar juntos. O casamento veio 1 ano depois. O dinheiro continuava curto, então não teve festão. Só foi no cartório mesmo, mas eu prometi que assim que tudo melhorasse, a gente ia fazer uma festa, sabe? Com tudo que a gente tinha direito, com tudo que a Dani sonhava. Acontece que antes mesmo de melhorar, antes mesmo de ter festa, a gente acabou tendo uma surpresa. Tô grávida, Fábio. Eu tô grávida. Aconteceu, a gente se descuidou e é assim, aconteceu. Mas poxa, Dani, não era hora pra isso. Eu sei. Você sabe, eu tô começando na carreira, eu tenho muita coisa pra conquistar ainda. Mas já tá feito, amor. Quando Deus decide a hora, não tem como ir contra. Não, eu sei disso, eu tô feliz, eu tô muito feliz. Desculpa se não parece, mas é que eu já te falei da minha infância, sabe? O meu maior medo é que meus filhos passem pelo que eu passei. Eles não vão passar, entendeu? Não vão. A gente vai trabalhar pra dar tudo certo, dar tudo que eles precisam.
No começo, eu não estava mesmo muito à vontade com aquela notícia, com aquela novidade. A verdade é que eu tinha medo, insegurança. Mas conforme os dias foram passando e a barriga da Dani crescendo, eu fui tomado por um amor que eu nem sabia que era capaz de sentir. Era como se, de uma hora para outra, eu deixasse de ser prioridade e tudo só girasse em torno daquele serzinho que ia nascer. O meu filho. Fruto do meu amor com a Dani. A coisa mais importante da minha vida. Quando o Pedro nasceu, eu renasci. Eu não podia imaginar que ser pai era assim, que era tão bom, tão especial. Eu fazia de tudo com a Dani, ajudava em tudo mesmo. Eu queria ser o pai mais participativo do mundo, mais presente, pelo menos nos momentos em que eu estava em casa, né? Já que boa parte do dia eu tinha que trabalhar. Aliás, foi nessa fase que eu comecei a me esforçar ainda mais no trabalho. Eu sabia que agora a pessoa mais importante do mundo dependia de mim. Então, eu passei a fazer horas extras. Me oferecia para cumprir funções que não eram minhas. Eu me transformava em 4 para dar conta de tudo. Apesar de muito cansativo, as coisas foram dando certo. Quando o Pedro completou 1 aninho, eu recebi a minha primeira promoção. Foi um momento muito feliz e importante. Eu pensei, puxa, agora sim, as coisas vão melhorar, as coisas vão ficar perfeitas. Afinal de contas, eu ia poder proporcionar para minha família um pouco mais de conforto, né? E foi assim mesmo. O tempo passou e quando o Pedro completou 3 anos, a Dani engravidou de novo. Outra vez foi um susto no começo. Mas depois a gente curtiu a ideia. Eu estava indo bem no trabalho, provavelmente em pouco tempo teria outra promoção. Minha carreira estava indo pelo caminho que eu sempre tinha sonhado. E minha vida pessoal era incrível. Eu amava ser pai, amava meu filho, minha esposa. E eu agradecia muito tudo isso. Sempre me senti um cara abençoado. Mais até do que isso, mais que abençoado, eu era um cara de muita sorte mesmo. A Valentina nasceu, eu ganhei a tal promoção e depois, logo em seguida, mais uma. Nem eu estava acreditando. Eu estava degrau a degrau chegando num cargo de muita importância. Mas nessa fase, exatamente nessa época, as coisas foram acontecendo muito rápido. E isso meio que fez uma chave virar em mim. Eu estava tão perto de conseguir o que eu sempre tinha sonhado profissionalmente, que eu fui deixando todo o resto de lado. O Pedro tinha 6 anos, a Valentina ia completar 3. Eu já tinha tudo de muito bom na vida. Podia até pagar uma babá para ajudar com as crianças. Então, eu não me sentia mais tão obrigado a ajudar, a estar presente. A Dani não podia reclamar. Eu pagava faxineira, babá e até uma pessoa que ia cozinhar pra gente. Mas não era suficiente. Fábio, vem ficar com a gente aqui na sala. Os meninos estão vendo o filminho. Ah, Dani, pelo amor de Deus, você tá vendo? Oi. Eu tô trabalhando. Tenho que terminar esse documento até amanhã, olha aqui. Eu já vim cedo pra casa pra vocês não reclamarem, mas eu preciso terminar isso aqui. Tô trabalhando. Você não pode fazer isso depois? Quando as crianças dormirem? É só um pouquinho, Fábio. Eles estão chamando você. Vem. Ah, Dani, eu tô cansado também. Você acha que eu não preferia ir lá? Mas não dá, né? Eu tenho que trabalhar. Por favor, fecha a porta pra mim quando você sair, viu? Tá uma barulheira. Olha, eu não consigo me concentrar. Você ainda vai se arrepender disso, viu? Você ainda vai se arrepender. Tá perdendo momentos importantes. Toda vez que a Dani falava desse jeito, eu achava ela um pouco ingrata. Eu me matava naquela casa. Fazia de tudo e mais um pouco. Conseguia dar para eles uma vida muito acima da média. E mesmo assim eu era sempre cobrado. Nessa época eu pensava, queria ver se de uma hora para outra eu parasse de fazer tudo isso e eles não tivessem mais tudo do bom e do melhor. Ah, eu queria ver. Mas essa rotina acabou durando tempo demais. O tempo passou e eu não vi.
Eu não vi, eu não percebi e eu não consegui entender que eu me afastei cada vez mais da minha família. Eu não percebi que o meu casamento não ia sobreviver. Quando eu ouvi esse tipo de coisa, aproveita essa época. O tempo passa rápido demais. Eu nunca acreditei. Eu nunca dei atenção. Eu não vi que só o dinheiro não ia dar tudo o que eles precisavam. E quando eu dei por mim, eu e a Dani já não éramos mais um casal. Quando eu dei por mim, meu filho já tinha 10 anos e minha filha 7. Os meus próprios filhos não tinham carinho ou intimidade comigo. Quando a minha ficha caiu, eu tinha dado um mundo para eles, mas eles só queriam a mim. Com aquele medo que eu tinha, medo de deixar faltar algo para eles, faltar algo dentro de casa, eu deixei faltar o mais importante: a minha presença. E eu não descobri isso sozinho, o que foi pior ainda. Porque se eu tivesse descoberto, talvez eu tivesse tido tempo para consertar. Mas não foi assim. A minha ficha começou a cair quando eu ouvi a frase: eu quero me separar de você. A Dani pediu o divórcio. Disse que não aguentava mais ser casada com um homem que ela mal via. Claro que na hora eu me assustei. Tentei de tudo para ela ficar, tudo. Mas a Dani sempre foi uma mulher decidida. Ela sabia que no fundo aquele era eu e dificilmente eu mudaria. Por eu não ter sido um pai presente, eu acho que meus filhos nem sofreram com a separação. Mas também nem dá para julgar. As crianças geralmente sofrem porque estão acostumadas com a presença do pai, têm medo de perder o contato com o divórcio. Isso no caso dos meus filhos não, eles já eram acostumados a não ter o pai por perto. A minha saída de casa foi encarada como uma coisa banal, uma coisa qualquer. E aí, eu me vi com tudo que eu tinha sonhado, com as conquistas que eu sempre almejei, mas sem o que mais me importava. A ganância, a ambição, o fato de querer ser o melhor na empresa, de não querer desagradar meus chefes, me tornou uma pessoa que põe como prioridade a carreira profissional e não a vida pessoal. Olhando com cuidado para trás e analisando, eu percebo o quanto eu errei, o quanto eu vacilei. Eu perdi finais de semana, feriados, festinhas na escola, perdi até aniversário de algum deles porque eu fiquei preso no trabalho. Eu realmente trabalhava muito, praticamente todos os dias. Nem férias eu tirava. E para quê? Por quê? Eu tentei conquistar a minha família de volta, mas eu não consegui. A Dani foi viver a vida dela. Depois de um tempo ela conheceu uma pessoa, começou a namorar, casou, enfim. Inclusive essa pessoa que ela se casou, eu preciso dizer, tem uma condição financeira bem inferior à minha. Eu vejo os meus filhos no final de semana, mas eu percebo que eles não querem vir comigo. É mais por obrigação. Percebo que a gente não tem tanta conexão, fica aquele clima estranho, sem assunto muitas vezes. E eu tô tentando, sabe? De alguma maneira, o tempo que eu fico com eles, eu tento me aproximar, eu tento, de alguma maneira, refazer, conquistar o tempo perdido. Tudo isso me dói demais. E o pior é saber que eu perdi momentos que nunca voltarão. Por isso que eu digo, e tenho falado para muitas pessoas, tenho me colocado como exemplo. É bom poder comprar as coisas, é bom poder ter conforto, ter bens materiais, realizar alguns sonhos, mas de nada
de nada vale se você não tem com quem compartilhar. E volto a dizer, o tempo passa rápido demais, gente. Ainda mais nesses últimos meses, com a pandemia. A coisa tá voando. Olha aí. A gente não tá vendo o tempo passar, as coisas estão acontecendo e a gente não tá aproveitando a vida. Cuidado, viu? O amor ainda é a melhor coisa que existe. E o amor da família é o mais importante de todos. É onde a gente recarrega as nossas baterias. É junto com a família que você consegue se refazer. Eu não sei se você em algum momento da vida já parou para pensar. Se você já analisou e percebeu que você está perdendo tempo. Que o tempo está passando muito rápido na sua frente e você não está se dando conta. Mas pega a minha história como exemplo. Analise. Divida até com a gente hoje aqui. Não desperdice o seu tempo por nada. Porque a dor de saber que o tempo não volta mais é cruel.